A paz de Cristo para todos, ótimo sábado, dia 28 de outubro. Que prazer, que alegria recebê-los para mais um Fala de Não podcast, direto aqui do Connect Studio, para vocês, nesta manhã de sábado abençoada. Estamos felizes, alegres por mais esta oportunidade de poder fazer uma mesa, um tempo de comunhão, uma conversa agradável com mais um convidado especial. Já quero pedir a você que nos acompanha, quero agradecer em primeiro lugar a sua audiência aqui com a gente e quero pedir a você, se não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like aí no vídeo e deixa o seu comentário, mande a sua pergunta, isso é muito importante para nós, ajuda o canal a crescer e dá longevidade, não é, ao nosso projeto. Peço que você pegue esse link também, compartilhe com amigos nos status do WhatsApp, nos stories, porque com certeza as pessoas hoje estão consumindo muito conteúdo online, né? E esse é o meu interesse por aqui, tá certo? Olha só, estamos recebendo hoje aqui ele, pastor Thiago Rick, está aqui comigo. Novamente eu digo que da lista lá atrás, fevereiro, janeiro, quando eu comecei a pensar e comecei a perceber que o podcast se tornaria uma realidade, eu fiz uma lista no papel, num bloco de notas, e o pastor Thiago Rick é um dos nomes que estava ali naquela lista, e aí a gente vai fazendo, vai conversando, vai vendo datas e horários, e hoje deu certo, hoje ele está aqui. Thiago Rick, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo aí ao Fala de Não podcast. Bom dia a todos, Deus abençoe seu dia também. Me sinto honrado, feliz em estar aqui. E já tem um tempo já, né, que eu queria vir aqui. E nós estávamos de fato aí tentando alinhar os ponteiros aí. E deu certo de estar aqui nessa data. Estou muito feliz de poder conhecer aqui. Quero parabenizar você por esse projeto, por essa idealização. Entendo que isso não é apenas uma forma de se comunicar, mas é uma ferramenta muito importante para alcançar pessoas. Isso. E eu tenho certeza, eu tenho convicção de que grandes coisas vão acontecer através desse trabalho, através dessas conversas, através de tudo que é dito aqui. Meus parabéns, me sinto honrado, estou feliz de estar aqui com você, mano. Alegria nossa, cara, alegria mesmo receber amigos por aqui. O João tá aqui também. Daqui a pouco eu vou pedir pro João ir lá do lado do pai para aparecer. Aparece lá, João. Vai lá. Qual que é a câmera aqui? Isso aí, ó. Olha o Joãozinho lá. Olha aqui, Joãozinho. Olha lá, dá um. Olha lá, aqui, ó. Abaixa um pouquinho aí, Joãozinho. Aê, esse é o João. Essa figura. É viralizado, é famosinho na internet, o João, hein, João? Viu? Eu tô apostando com ele pra ver quem tem mais seguidor. Gente, vocês seguem o Thiago Rick pra me passar o João. Nada declarável isso. Ô, gente, olha só que legal, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, novidades aqui no Fala de Não podcast, tá bom? Camiseta do Fala de Não podcast, tá bom? Eu mandei fazer, pedi pra fazer. Eu pedi para o Matheus fazer camisetas. Você que precisa de camisetas para sua empresa, para sua igreja, para o seu congresso, fala com o Matheus, tá? Eu vou colocar no meu Instagram, daqui a pouco eu vou colocar o link do Matheus. Então você vai no Instagram Denis Pereira OFC e aí você vai ter lá o link do Matheus. Precisou de camiseta? Fala com o Matheus, ele tem uma ótima qualidade, tecido muito bom e uma ótima qualidade de estampa, vale a pena você falar com o Matheus. Nós já vamos soltar os outros parceiros aí também, e aí a gente volta e entra na conversa. E ó, corre chamar todo mundo, porque hoje vai ser demais, hein? Bora pros parceiros aí, por favor. Atenção Campinas e região. Na loja Telefone você encontra tudo em tecnologia e acessórios para smartphones. Temos os melhores modelos e marcas do mercado e acessórios para o seu veículo. E acessórios para o lar. Fazemos a manutenção do seu smartphone com o menor prazo, garantia de satisfação. Avenida Emílio Bosco, 400, bairro Matão, Sumaré.
Também como parceiros temos a Elite Academia. Você tem spinning, zumba, musculação, muay thai, jiu-jitsu, natação, hidroginástica na Elite Academia com 3 unidades, uma aqui na Pedreira do Chapadão, na Marechal Rondon, outra academia na área ali do Viracopos, no Bresco Mall, e uma outra no Tivoli Shopping em Santa Bárbara do Oeste. Planos a partir de R$ 109,90 com adesão zero. Uhum. Oi? Olha, legal, você tá vendo aí a Office Car. A Office Car é uma oficina premium para cuidar do seu veículo com um novo conceito em oficina. Aquela revisão que você precisa fazer, troca de pneus, suspensão, alinhamento, balanceamento, tudo que você precisa é na Office Car. As melhores marcas e os melhores preços de peças e acessórios, o que você precisar com um atendimento de qualidade é na Office Car. A Office Car fica aqui no Cambuí, em Campinas, na Orozimbo Maia, 1563. É isso. Ó, e deixa eu só falar aqui de uma pessoa que é a Doce Ternura, tá? As canecas que a gente usa aqui é da Doce Ternura Presentes, doce.ternura.presentes, canecas personalizadas. As nossas aqui, inclusive, tem o QR Code que você entra na nossa playlist do podcast, tanto no YouTube quanto lá no Spotify também. Bora para nossa conversa. Primeiro, eu o conheço como pastor Thiago Rick, eu o conheço como neuropsicólogo, mas tem mais formações aí também, não é? Então ele vai falar com a gente. A primeira pergunta que eu faço sempre aqui é: quem é o Thiago Rick? A gente sempre vê as pessoas, mas quem é essa pessoa que está diante de nós, essa pessoa que a gente vê na internet, que a gente vê no altar? Quem é, rapidamente aí, quem é o Thiago Rick, para a gente entender um pouquinho? Profissionalmente, tenho uma carreira acadêmica, eu sou teólogo, sou psicólogo, pós-graduado em psicanálise, pós-graduado em neuropsicologia, perito em psicopatologia forense. Eita. Essa é a sua história. Isso. Mas você estava falando comigo na quinta-feira, pode aparecer, João, podcast é isso. Você estava falando comigo na quinta-feira, tá vendo, gente? A nossa caneca, tá vendo? Ó, ela tem o QR Code aqui, ó. Aqui é do YouTube, embaixo do Spotify. O negócio é chique, hein? 12 ternuras presentes. Você estava falando comigo na quinta-feira, você apresentou aqui agora esse currículo maravilhoso e tal, mas você falou para mim que você já morou até na rua, mano. Como é que foi isso? Cara, foi numa época assim, tudo começou com a separação dos meus pais. Ah, tá. Por volta de 14 anos, e nós não tínhamos nenhuma condição de... A família desestruturada, o meu pai... O meu pai, assim, me rejeitou, não só eu, mas meus irmãos também. Uhum. Minha mãe não tinha condição nenhuma de ficar conosco. E o meu irmão mais velho, ele mexia com essa questão de montar estrutura em eventos, rodeio, essas coisas. E aí eu aproveitei e fui com ele, né? Então eu conheço várias cidades, vários estados, não é de hoje, né? Não de pregar. Mas na minha vida pregressa, eu andei para vários lugares, cara. Eu montava e desmontava arquibancada de rodeio, fechamento. Então, esses artistas que hoje que perduram aí, sertanejo e tal, eu conheci todos. Porque eu andava assim, cada fim de semana eu tava num lugar, numa cidade, um estado. E hoje acontece de você, ir pregar num lugar e você fala, cara, estive aqui naquela época da minha vida. Sim. Cara, é muito show, porque, em todo momento eu tenho, assim, aquele déjà vu, né? Ou através das âncoras emocionais, assim, aparece muito. Eu lembro muito disso. E aí eu fiquei um tempo montando e desmontando a arquibancada de rodeio, cara. Eu ganhava R$40, 20 para montar e 20 para desmontar. Na época... Olha aí, muito dinheiro, hein? Quando os caras pagavam. Certo. Né? Cara, e isso foi fazendo com que eu me distanciasse cada vez mais
do que é a vida, do que é o ser humano em si. Aí já tinha Deus na parada, não? Não, 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 não. Aham. E aí eu fui me distanciando dessa realidade, do que é ser, do que é existir. Aham. Porque o ser humano só existe a partir do momento que ele tem contato com o outro e com o ambiente. Certo. E eu fui me distanciando dessa realidade, Aham. entendeu? Então qual era o meu mundo? O meu mundo era ficar 4 dias num lugar, 4 dias em outro lugar. Aham. E o que isso gerou? Uma quebra de vínculo com pessoas. Certo. E aí isso foi surgindo na minha vida de forma assim, eu não posso me relacionar com ninguém, eu não posso ter proximidade com ninguém, eu não posso ter confiança com ninguém. Por quê? Porque eu não tenho permanência. Certo. E isso foi deteriorando a minha vida num todo. Certo. E aí eu fui ficando lá, fui me distanciando. Isso a gente tá falando em termos de idade, quanto tempo? Que idade, Cara, mais a ou partir menos? dos 15 anos, de 14 para 15 anos, eu Certo. já vivi assim para vários lugares. Certo. E tem uma coisa que o pessoal, nem todo mundo sabe. Aham. Como eu montava e desmontava arquibancada de rodeio, eu fui me envolvendo com isso. Cara, eu cheguei a fazer. Eu me tornei peão de rodeio. Cara, montava em boi. Com vocês, Thiago Rick montando touro. E, cara, foi assim, tipo. E aí comecei a fazer montaria em touro. E foi uma época, assim, bem louca, assim, da minha vida, sabe, cara? E à medida que o tempo foi passando, tipo, eu não comemorava aniversário, eu não vinha pra casa, tudo era muito distante. Foi indo. Não, quando eu me deparei, assim, quando eu caí em si, a minha realidade, cara, eu não tinha nada. Eu não tinha nada, eu não conseguia voltar pra casa. Olha que louco isso. Ou seja, quando você olhou pra trás, você falou, ué, tem nada ali. Nada. Eu volto pra onde? Nada, exatamente. Volto pra quem? Exatamente. doido. Cara, e aí é interessante que eu aprendi o porquê nisso, só fazer uma conexão aqui que eu lembrei. Eu descobri por que qual é a maior, vamos colocar assim, a maior perspectiva das aves. Por que elas cantam? Por que elas cantam? Porque elas sabem que ela tem um lugar para voltar. Ah, tá. E, cara, eu me distanciei disso. Eu olhava Aham. pra trás, eu não conseguia ver nada, eu não conseguia ver um lugar Aham. pra voltar. Quando eu me dei por conta, eu tava na beira de uma rodovia. Uhum. Minha roupa eu carregava num saco de lixo. Hum. Aqueles 50 litros, sabe? Aham. Saco preto. É. Nossa. Eu tinha uma calça jeans. Eu tinha uma troca de roupa só mas não tinha mais nada, nada. Aí eu tomei um presta atenção da vida, assim, nesse momento. Eu me lembro Aham. exatamente a cidade, o lugar que foi. Hoje eu passo lá, inclusive, eu Olha falo, só. foi aqui, Olha aí. que é na cidade de Vargem Grande Paulista, Sei. na beira daquela rodovia Raposo Tavares. Aham. Cara, eu passo lá, hoje eu fico olhando e falo assim, foi aqui que eu caí em si. E aí eu voltei pra casa. Pedi pra minha mãe se eu podia voltar pra casa. Aham. E aí, com 18 anos, eu voltei. E aí eu comecei a me aproximar da realidade, Aham. né? De me reinserir na realidade de mundo, né? De família, de pertencer e tal. E aí eu comecei tudo outra vez. Foi assim Foi essa época aí, tipo assim, esse morar na rua, tipo, eu não tinha endereço, eu não tinha nada, não tinha paradeiro, não tinha nada, sabe? Morar na rua mesmo. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes eu brigava com os caras lá, e aí, tipo assim, saía porque os caras não pagavam, Aham. sabe, meu? Tá, e aí quando é que você se encontra com Jesus? Quando é que Jesus entra nessa história aí? Jesus entra na minha vida aos 19 anos. Quando, através do meu tio, que hoje falecido, mas ele que me evangelizou, me levou na igreja, Aham. e Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi Aham. a primeira igreja que eu fui, Aham. e até hoje eu congreguei em 2 igrejas, Quadrangular e Assembleia, que hoje Certo. eu pertenço. Mas foi em meados eu tinha uns 19 anos. 19 anos. É. Aham. E qual o impacto que se teve na sua vida? Porque a gente tá falando de um cara até agora perdidão. Sim,
Cara, essa parte perdida da minha vida foi muito perdida. Aham, Muito perdida mesmo. aham. É, mas o meu tio me levou na igreja, e eu lembro até hoje o hino que cantou, Engraçado isso, né, cara? a forma que eu cheguei, que eu olhei aquilo assim, eu falei, meu, é isso. É isso. A vida é isso. Existe vida. Ah, Existe vida. ah, Esse foi o impacto. Eu descobri que havia uma possibilidade de eu viver uhum. e não sobreviver. Que eu sobrevivia. Mas eu descobri em Cristo, em Deus, que havia a possibilidade de viver. Interessante isso, né? Porque você tá falando de 19, 20 anos e você não tem muito mais que isso, assim, né? Muito mais, né? Não, para dizer o seguinte, como que é possível mudar? Talvez, não sei se em pouco tempo eu poderia dizer, mas como é possível mudar, né? Você sair de um cara que anda na rua com as suas coisas numa sacola para se tornar o cara bem-sucedido que você é hoje. Você atribuiria isso a quê? Tomada de decisão. Uhum. Eu decidi acreditar na vida. Ah, uhum. Isso foi assim. Eu decidi acreditar na vida e eu não tinha forças para isso. Certo. Então eu atribuo totalmente a Cristo, a Deus, Uhum. porque ele me fez acreditar. Certo. E é muito louco isso, Denão, porque, tipo assim, meu, eu entrei de fato de espírito, alma e corpo no Evangelho. Aham. Aham. Meu, a partir desse dia, dessa data, que foi em 2004, Certo. 2004, Ah. eu trabalhava de motoboy na época, Uhum. em São Paulo. Sei. Nem tinha GPS, Sei. eu olhava aqueles guias e tal. Certo. Meu, eu cheguei, eu decidi, e pra você ter ideia, o negócio foi tão forte que quando eu me converti, que eu decidi acreditar nisso, Aham. eu fiquei 2 anos sem participar de churrasco e festa Certo. de amigos, de broderagem que tinha, porque eu sabia o meu estado. Certo. Se eu acredito piamente, Denão, que se eu tivesse ido em alguma daquelas festas Hum. que os caras me chamavam no início da minha conversão, Certo. provavelmente eu não estaria aqui hoje. Entendi. Entendi. Por isso que eu creio que o evangelho, o cristianismo, é uma decisão decidida. Verdade ali, ó, né? Exato. Meu, É aquela coisa assim, né? Tipo, o evangelho não vai te cobrar muito. Vai te cobrar tudo. exato. Né? Boa, As show. pessoas, Top. a pessoa achar que não preciso perder nada pra ter Jesus, você não entendeu? O evangelho, tem que perder tudo, velho. Tem que é. É assim não. Cara, e tipo assim, eu falo que eu vivi essa proposta da renúncia. Sim. Eu vivi isso. Ah, Porque eu parei mesmo. certo. Parei com tudo mesmo. Aham. Entende? Então eu decidi que eu ia mudar de vida. Eu decidi. E aí isso. uma decisão radical gerou uma mudança radical. Foi. Foi. As pessoas não se decidem radicalmente, aí não muda, não muda, não muda. Denão, cara, eu gosto muito de pensar que quando você toma uma decisão, de fato, você coloca vida na sua vida. Ó. Altos cortes hoje, hein? Quando você toma uma decisão de fato, você coloca vida na sua vida. Por quê? Porque a nossa estrutura psíquica, dentro do seu sistema de funcionamento ou de funcionalidade, ela precisa de uma ativação. Aham. Ela precisa de vida. Se eu não coloco vida na minha vida, a gente atravessa um ponto, a gente vive um ponto que nós chamamos de inanição psíquica. Uhum. Não existe uma alimentação. Não existe algo para sustentar a sua vida psíquica. Então, Certo. você precisa colocar vida na sua vida. E a única forma de fazer isso? Cristo, primeiramente, Aham. Cristo.
E segundo, é acreditar em você também. Aham. Você precisa acreditar. Acreditar que é capaz, acreditar que é possível. Exato. Agora, ó, você vai falando aí, porque eu... Não, né? fica à vontade. Mas, ó, eu tô tentando fazer um link pra gente chegar no nosso assunto. Sim, Mas até sim. para as pessoas entenderem quem é você e ver tem uma história legal aí, né, cara? Sim. Então, quando eu decidi acreditar, colocar vida Na vida. na vida, meu, é como se fosse uma espécie de irrigação Aham, daquelas áreas que estavam inativas. certo. Aí eu comecei a colocar vida, por exemplo, na minha família. Falando de família, quando é que chega a família? Nessa reinserção, É, a sua família. Porque você falou que você se perdeu contato, perdeu relacionamento com pessoas, mas você tem uma família linda, Sim. né? Você é casado com a Raíza, irmã Raíza. A irmã Raíza deve estar assistindo, né? Raíza, certeza. Deus abençoe. O João tá aqui, com essa figura linda. Você topa voltar aqui um dia, João, para nós trocar ideia? O João é o melhor filho do mundo. Então, e aí? Rapidinho pra gente poder... Porque a gente atrasou um pouquinho hoje, tá, gente? Porque esse podcast é feito de amigos e aqui o máximo que a gente serve é um café com pãozinho na chapa. E o cara veio de Indaiatuba aqui, mano. O cara tem que ser amigo, né, velho? Pra acordar às 7h30 da manhã, tirar o João da cama e rasgar Essa foi a uma tarefa estrada. difícil. Não é? A tarefa mais Então o difícil culpado é o João. A tarefa mais difícil foi arrancar esse daí da cama. E aí, então a gente está aqui, mas só para a gente entender isso, quando é que chega nessa família. Você se perdeu contato, quem está acompanhando desde o começo, perdeu contato, pá. Aí hoje eu olho para você, pô, você tem esposa, filho, uma família estruturada, como é que você volta para isso? Como é que você encontra nisso? Quando é que isso acontece? Então, na igreja, eu estava na igreja, eu era líder de jovem na época, e a primeira vez, assim, que, tipo, eu vi hoje a minha esposa... Então, mas aí você aceita Jesus Foi. e já começa a se envolver já. Por isso que eu falei que foi uma decisão, eu decidi Entendi. mesmo e colocar vida na minha vida, Isso porque significa envolvimento. eu disse assim, eu vou servir a Deus de todo o meu espírito, alma e corpo. Certo. E do jeito que eu entrei, eu não tinha assim, vamos aos poucos, vamos devagar, porque eu não sei como é que é. Mano, eu mergulhei, eu não entrei, eu Essa mergulhei. é a palavra. Eu mergulhei de fato, sem me importar o que ia dar. Eu mergulhei. Eu olhei pra mim e falei assim, eu já tentei ser isso, não deu certo. Eu já tentei ser isso, não deu certo. Eu vou tentar ser crente. E tudo que eu faço, eu sou... melhor tentativa. Eu sou intenso. Eu vou pra cima. Não há nada na minha vida, Denão, que, de fato, quem acompanha meu dia a dia, que alguém me pergunte que eu não saiba responder. Porque tudo que eu faço, eu estudei antes. Certo. Eu aprendi e aí eu ensino. Certo. Então tudo que eu falo, tudo que ladeia, que está na minha vida, eu estudei, eu mergulhei. Cara, tipo assim, eu amo café, você sabe, né? Eu amo café. Eu fiz 2 cursos de barista. Rapaz, só pra entender o que é fazer café. preciso fazer esse curso aí, cara, que eu amo café. Sabe? E ó, uma coisa bacana do curso de barista é que pra você se tornar um bom barista, você tem que aprender a servir. Ixi, olha só, tem tudo a ver. Tem tudo Tem a ver. tudo, ótimo. Então, tipo assim, eu fui, aceitei Jesus e, tudo que tinha, eu falava assim, tô dentro. Vamos fazer visita, tô dentro. Vamos orar no monte, eu não sabia o que era orar, eu não sabia o que era ir no monte. Só vai. O pessoal falava assim, tem acampamento. O que é acampamento? É 4 dias você sendo cheio do Espírito Santo e palavra, tô dentro. Aí o pessoal, jejum. Mano, eu fui assim, tipo assim, de fato, eu me entreguei mesmo ao evangelho e ao serviço do rei. Foi assim, muito intenso. E aí, quando chega a Raíza? Aí, na igreja, né? Lá eu tava envolvido com o pessoal, tava na liderança. Aí a Raíza chega, eu me apaixono por ela. Após isso, amei ela e amo, né? E, quando eu vi ela, eu falei assim, eu vou casar com ela. E foi assim, de fato. Nós namoramos, noivamos e casamos. E aí veio o melhor filho do mundo. João tá com quantos anos, João? 13 anos. 13 anos. 13 anos. A gente vai se encontrar outras vezes, eu acredito. Sim.
Mas vamos passar agora porque eu acho interessante também, ó. Família, a formação acadêmica, por que você escolheu essa área? Você acha que tem a ver com a vida que você viveu? Você acha que tem alguma ligação? Não, tem duas coisas que eu acredito que eu acertei na minha vida. Primeiro foi o meu casamento. Aham, Segundo foi minha profissão. certo. Por quê? Eu sempre fui um bom ouvinte. Eu sempre fui um cara, mano, confiável. Se você falar pra mim assim, em uma mensagem um dia, brother, preciso falar com você, isso aqui é sigilo. Você pode ter certeza que é sigilo. Certo. Não, antes de eu me tornar profissional na área da saúde mental, que tem uma das coisas que resguarda, né, o que guarda a saúde mental, é o sigilo absoluto Certo. do paciente. Aham, Eu sempre fui um bom ouvinte. certo. Eu tinha uma escuta diferenciada. Certo. Por quê? Escuta de qualidade. Exato, o que eu chamo de escuta qualificada. Por quê? Eu sempre considerei a pessoa e não apenas os atos das pessoas. Certo. Eu sempre entendi que existia uma vida além do que estava acontecendo. Certo. Uma coisa bacana, Denão, da gente entender é falar, olhar o outro, o indivíduo, não pelo estado atual, Uhum. mas pelo que ele é, quem ele é. Certo. Então ele é um ser humano. Isso. Cara, ele pode estar tendo um comportamento aversivo, ele pode estar tendo um comportamento inadequado, duvidoso diante da sociedade, diante do lugar, do ambiente que ele vive. Só que além disso, existe uma vida ali, Tem uma vida ali. existe uma pessoa ali. Né? E aí, você não pode esperar de uma pessoa que está vivendo uma crise, que está vivendo conflitos, ou que está em um período de vulnerabilidade emocional, afetiva, conjugal ou social, que ele te dê respostas coerentes, que ele te dê um posicionamento adequado. Não, ele está comprometido. Uhum. Mas a vida dele ainda está ali. A vida dele ainda tá ali. Então eu sempre tive essa escuta qualificada. Aí eu comecei a trabalhar nisso, porque logo foi tudo tão em sequência assim, que eu entrei na igreja, e aí eu já comecei, o pessoal falou assim, você tem que fazer teologia. Aham. Eu falei, vou fazer. Aí eu fiz um curso de teologia, os caras falaram assim, só que esse curso só vale aqui para essa igreja. Se você quiser saber mesmo, aprender, você tem que fazer tal curso. Eu fui e fiz. Aí o pessoal falou assim, só que esse curso só vale para essa denominação. Aí eu falei assim, preciso fazer alguma coisa que é universal. Aí o pessoal falou assim, não, então você tem que fazer uma faculdade de teologia. Eu fui e fiz. Aí eu falei assim, então eu fui e fiz uma faculdade de teologia. E aí foi indo. Junto com a teologia, tem uma coisa bacana aqui que eu preciso contar rapidinho. Fala aí, conta aí. Olha só, eu sempre tive uma curiosidade de como as pessoas faziam mensagem, como que elas pregavam. Certo. E aí, o fato de eu ter sido muito enganado na vida, Ah, né? tem isso também. Eu também decidi que eu não ia ser mais enganado. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um curso. Eu vou entender o que é teologia. E, entendendo o que é teologia, é impossível você falar de teologia e não falar de psicologia. Ah, é? Entendeu? Aí, dá, porque a psicologia vem da teologia. Né? Oh! A sociedade, a estrutura, né, da saúde emocional, da psicologia, elas não gostam muito de admitir isso, Aham. né? Não sei por que esse grande egoísmo, mas a psicologia veio da teologia. Ah, Não existe nada antes de Deus. pronto. Entende? É uma questão, tipo assim, antes de Cristo, depois de Cristo. Certo. Então, tipo, governo teocrático e governo monárquico. Aham. Pronto. Teocracia, Deus foi mandado embora porque o povo mandou Deus embora. Uhum. E tem uma coisa bacana aqui, porque o termo que eu falo, mandou Deus embora, é bem mais pesado, porque Samuel falou assim, Deus, o povo tá chateado comigo. E aí Deus disse assim, não, o povo me rejeitou. É. Então Deus entende de rejeição. É. Deus entende de toda a estrutura psíquica, psicológica do indivíduo. É. Porque ele sabe que é ser rejeitado. Porque ele já foi rejeitado. Lá no Éden, né? Entende? Não peca isso. Então, aí, o que acontece? Nessa daí, o Denão,
que a gente fala sobre entrar e profissão e tal. Aí eu fiz a teologia, fiz a psicologia. Uhum. E aí eu falei assim, se eu aprendi teologia, Uhum. eu vou aprender o que é psicologia. Uhum. Como que isso funciona. Certo. Em 2009, um cara falou assim pra mim, você tem uma boa oratória. Eu acho que ele foi bondoso assim comigo, mas ele falou assim, você tem um raciocínio rápido. Isso. Por que você não faz um curso acerca da psicologia? E eu falei assim, legal. Aí ele falou assim pra mim, em 2009, Emerson Combianchi. Uhum. Esse cara é diretor da Sociedade Psicanalítica do Paraná, atualmente. Uhum. O cara é um monstro na área da saúde mental. Inclusive, ele foi meu professor. Foi com ele que eu fiz o curso de psicanálise. Ele falou assim, daqui 10 anos essa geração vai estar doente. Se você Olha começar agora, você vai estar na frente de muitos. Olha só. Quando ela chegar, você já vai estar preparado. Em 2009. Olha isso. E aí eu fiz o curso com ele. Na escola, né? Essa aqui é uma pergunta pessoal. Como fazer... porque a gente sabe que o ambiente acadêmico ele é permeado por materialismo, né, o ateísmo e tal. E como é que você se manteve sem se perder, independente de qual faculdade você fez, né? Sim. Mas é um ambiente onde a nossa fé é questionada o tempo todo. Sim. Como é que você se manteve firme, fiel à palavra, fiel a Deus? Eu gosto de pensar que a estrutura que eu desenvolvi através da teologia, a estrutura, a vivência, o contato com a igreja, corpo, sabe, comunhão com os irmãos, fez com que eu pudesse me manter firme ali. Porque, cara, o que você falou, Denão, é muito importante, cara. Hoje, as universidades, elas aplicam o marxismo, assim, de forma... aberta, né? Aberta. O progressismo, abertamente. Só que você acredita também que é uma questão de decisão, de escolha? Sim, eu acredito. Porque eu vejo muito... Porque assim, a gente vive uma geração que quer achar culpado, né? Sim. Então, é muito fácil ocupar o lugar. Sim. Só que quando eu olho pra Bíblia, cara, Daniel chega na Babilônia e fala, mano, não vou nomear. Sim. Então, quando você tá decidido, não importa o lugar. Sim. Porque quando a gente entende que é a nossa presença no lugar que transforma o ambiente, e não o ambiente que nos transforma. Quando eu entrei na faculdade, pairava uma frase que dizia assim, eu quero ver você ser crente na faculdade. Eles falavam. Aí você falou, quero ver eu não ser. Não, aí o que eu coloquei? Enquanto as pessoas falavam assim, eu quero ver você ser crente na faculdade, eu propus no meu coração o quê? Eu vou sair crente da faculdade. Isso. Entrar crente é fácil. Exato. Quero ver sair crente. Entende? E, cara, eu tive vários embates, vários professores, tipo assim, com piadas e tal. Entendeu? Mas eu acredito que a estrutura criada através da revelação da palavra na teologia e toda essa vivência minha com os irmãos, igreja e tal, fez com que eu pudesse me manter firme. Legal. Isso não é bom. destoasse, assim, Maravilha. da minha fé. Olha só, nós vamos, então, jogar na mesa a pergunta do título desse podcast. E por que eu vou jogar essa pergunta na mesa? Porque eu sempre que vejo, principalmente pessoas influentes, né? Como aconteceu esses dias, né? Aquela moça que se suicidou. Os comentários que a gente sempre vê de pessoas influentes quando cometem o suicídio é meio que colocando a culpa em todos, né? Então, tipo assim, a sociedade não compreendeu, né? Ou a família não compreendeu, ou os amigos não compreenderam. A gente tem que se cuidar um do outro, tá vendo o que tá acontecendo e tal, aquela coisa toda. Mas até você falou algo aqui que conecta com um pensamento aqui, que é o seguinte, né? Que será que não é uma pressão grande demais? Você falou, como é que eu posso esperar do outro uma elaboração, um pensamento correto, uma compreensão, se o outro tá perdido, né? Se ele tá ele não está alinhado ali no seu psíquico, na sua mente e tal, suas emoções. Então, primeiro, e aí, é culpa do pai, culpa da sociedade,
É culpa. Não é pesado demais eu achar que as pessoas têm que me compreender quando todo ser humano, a gente vive numa sociedade doente. Você é especialista na área, você pode me corrigir. Nós vemos uma sociedade doente, uma sociedade emocionalmente instável, né? Então, falando para os vivos, aos que se foram, nossas condolências. Sim. Mas falando para os vivos, eu tenho duas perguntas. A primeira não é achar demais querer que o outro me compreenda quando ele também tem os traumas e as dores dele. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas também não sabe o que eu estou passando. Então, não é uma expectativa alta demais colocar essa compreensão no outro? Essa é a primeira pergunta. De fato. Você não pode achar que o fato de você estar atravessando um desequilíbrio emocional, que o mundo parou para te ouvir. Ou vai parar, né? Entende? E isso é interessante porque a partir do momento que você entende que você não está bem e você não compreende o lugar que você está, você começa a dar sinais. Você começa a apresentar sinais de que você não está bem, mas não são sinais, eu vou colocar aqui por minha conta e risco, não são sinais, ainda que uma matriz comprometida pode produzir um sinal positivo? Pode. Por quê? Se eu não estou bem, eu entendi que eu não estou bem, eu posso sinalizar para o outro de forma positiva que o outro me entenda para me encaminhar algo. Não colocar, dar sinais querendo ou requerendo que o outro entenda o que está acontecendo comigo e o mundo acabou. Porque nem sempre vai entender, né? Então, há duas formas de sinalizar isso. Eu posso sinalizar que eu não estou bem para te chamar a atenção, por isso que é uma fala bem recorrente quando alguém está em um desequilíbrio ou está em um período de desordem de pensamento desorganizado, desequilibrado. Alguém diz assim, isso aí é para chamar atenção. Por quê? Porque a pessoa que está com o seu emocional comprometido, ela tem duas formas de sinalizar isso, uma forma positiva e uma forma negativa. E a maioria das pessoas acabam que optando por essa forma negativa. Tipo assim, com comportamentos inadequados, não é porque o emocional dela não tá bem, mas é por comportamento, assim, de fato, de comprometer o outro, de desestabilizar o outro. Né, meu? Tipo assim, cara, você não tá vendo que eu tô sofrendo? Você não tem percepção das coisas? Olha como tá a minha vida. Eu posso fazer isso. Como eu também posso chegar para alguém próximo a mim e dizer assim, eu não tô bem. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Isso é uma forma positiva. A forma negativa... ninguém liga pra mim. Você não viu que eu não fui, você não percebeu que eu não tô mais indo na igreja? A pessoa às vezes fala assim, né? No nosso contexto aqui. Ou quando tá em contexto familiar. Você não viu que eu chego, eu bato a porta? Você não viu que eu não tô, a minha alimentação já não é mais saudável? Que eu tô assim, evitando pessoas? Você não percebeu isso? Quer dizer, não cara, percebi. Exatamente, você pode falar. Porque eu tenho meus dilemas. Exatamente. Você pode dizer assim, não, de fato, cara, eu também tenho algumas dificuldades, alguns enfrentamentos, e eu não percebi. Então existe uma forma, que eu acredito, positiva de sinalizar o seu comprometimento. Sim. E infelizmente, a maioria das pessoas optam por sinalizar isso de forma negativa. Entende? E às vezes você acaba afastando quem pode te ajudar, né? Exatamente. É claro. As pessoas falam assim, mas o suicida... Por que eu tô fazendo essa pergunta, tá? Eu tô fazendo essa pergunta pelo seguinte, porque me parece que às vezes a gente corre o risco de cair no melhor dos dois mundos. O que é isso? É o seguinte, primeiro, pergunta, o suicídio é culpa de quem? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Sim. Existem casos onde a pessoa realmente ela chega num estágio que ela
agora profissionalmente falando, ó, esse é um estágio onde o que ela fez não necessariamente estava no domínio dela. Tem esse estágio? Tem. 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 Mas esse estágio é uma regra ou é a exceção? Eu vou explicar para você. Por favor, Inclusive, explique isso pra nós. é para vocês, né? Isso foi até uma... Nós estamos aqui, ó. Josi Sena de Pauline acompanhando a gente aqui. Juliana Marcelino, tá? Franciele Pedroso, que tá aqui com a gente, falando do cenário novo, achando lindo. Valeu, Fran. Julinho, pastor Julinho, quinta-feira, foi demais, hein, meu? A hora que ele falou do chapeuzinho vermelho, eu falei, ele não vai fazer isso, mano. O cara explicou Jesus na história do chapeuzinho vermelho. Não, ele é monstro. Que é isso, hein? Top, Pastor Julinho, tô te esperando aqui, hein? Vai ser top demais. Não, o senhor quebrou tudo, literalmente, quinta-feira. Joelso Cabral tá aqui também. Tem uma galera aqui acompanhando a gente, que legal. Fala aí. Cara, o suicídio, ele nunca começa num suicídio. Uhum. Esse é o primeiro ponto para Certo. se chamar a atenção. Existe uma escala a ser percorrida, um trajeto a ser percorrido. Certo. Então, vamos pensar, essa foi uma tese que eu defendi há um tempo. Preste atenção. Uhum. É o modo de falar, tá? Primeiro, angústia, Uhum. ansiedade, opressão, depressão, possessão e idealização suicida. Uhum. São os 6 estágios. estágios. Entende? Uhum. Angústia, ansiedade, opressão, depressão, possessão e idealização suicida ou ideação suicida. Certo. Tudo nasce na angústia. Uhum. Uma angústia não controlada, ela gera ansiedade. Uhum. Nós, da vertente psicanalítica, acreditamos que existem 3 tipos de ansiedade. Ansiedade neurótica, ansiedade moral e ansiedade real. Certo. Certo? Aí, uma angústia não tratada, ela te gera uma ansiedade. Uma ansiedade não tratada, ela gera em você uma opressão. Uhum. E quando você começa a ser oprimido, uma coisa é alguém te oprimir, outra coisa é você Se oprimir. se oprimir. Uhum. Ao não resistindo a essa opressão, o que acontece? Começa a depressão. Uhum. Quando uma pessoa está em um estado depressivo, ela começa a perder a normalidade Uhum. da vivência. Por isso que uma pessoa que ela está com depressão, ela perde o ânimo, o mundo perde a cor, ela perde as vontades, que é um padrão, por exemplo, ela deixa de ter força para agir por si só. E é interessante isso aqui, por quê? Porque se a pessoa ela está em uma condição depressiva, ela deixa de fazer coisas normais, comuns, tipo higiene pessoal, ela não quer levantar da cama, ela não quer ver o sol, ela não quer se socializar, se relacionar com ninguém. Então, a partir dessa depressão, existem estágios. E aí a depressão no auge, no seu auge, que a pessoa perdeu mesmo a vontade de fazer qualquer coisa, ela precisa ser influenciada por alguém. Então é interessante a pessoa conhecer esses estágios Exatamente. para se auto-prevenir, vamos dizer assim. Sim, podemos colocar assim. Eu tô colocando dessa forma de novo. Por quê? Porque eu penso que é um perigo, um risco muito grande eu colocar a minha vida na mão do outro. Então, aí que tá, né? Vou terminar de construir aqui. Angústia, ansiedade, opressão, depressão. No seu estágio maior, a depressão, ela faz com que a pessoa de fato tenha a perda da normalidade. Uhum. E aí, após essa depressão, ela começa agora
a receber influências de coisas, de energia, de investimento. Ela começa a receber, porque ela por si só, ela já não se domina. Então, tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que vem, a pessoa tipo assim, porteira aberta. A pessoa, ela se tornou tudo. Né, uma esponja. E uma coisa interessante aqui, Benão, porque depois da depressão vem a possessão. Essa possessão que você fala não necessariamente é maligno. Ou é? Sim. É. Vou explicar isso agora. Por que eu chamo de possessão? E vou defender a minha tese aqui. Opa. Por que eu chamo de possessão? Porque o inimigo, o nosso adversário, ele não pode entrar na vida de ninguém. Ele não pode entrar na vida de ninguém. Por exemplo, você não vai ver, tipo assim, já viu um demônio fumando maconha? Não dá. Ele precisa de um corpo. Precisa de um corpo. Só que para ele não pode entrar direto. Ele precisa de uma legalidade. E quando o meu pensamento ele não está organizado, eu não tenho uma saúde emocional, eu não tenho um equilíbrio emocional, é justamente a área que o inimigo vai atuar. Que é o que a Bíblia fala, que é a nossa mente. Certo. É a nossa estrutura psíquica. Daí vem as doenças psicossomáticas. Porque começa na mente. Então, aí o inimigo se aproveita que a pessoa ela já está vulnerável, o inimigo toma de assalto, né, a mente da pessoa. Entende? Aí, quais são as áreas primárias? Por exemplo, ela vive aquilo que a gente chama de sequestro da amígdala. A pessoa deixa de pensar. Deixa de pensar. A pessoa deixa de refletir. Tomou o pensamento, o próximo passo são as emoções. Tomou as emoções, compromete a personalidade. Comprometeu a personalidade, coloca agora em xeque o meu caráter. Se colocar em xeque o meu caráter, eu altero o meu temperamento. Entende como isso funciona? Então, depois dessa depressão vem a possessão. Vamos lembrar daquele cara de Marcos capítulo 5? Que Jesus atravessa, chega lá em Gadara. Gadara. E aí, o estado daquele homem ele mora no cemitério. Primeira ilegalidade. Porque no cemitério se mora quem tá morto. Né? Lugar, casa de morto é no cemitério. Só que esse cara tá vivo morando no cemitério. Aí o texto vai dizer que ele quebra correntes. O texto vai dizer... quebra tudo. Ele quebra correntes, ele se corta com pedras. Olha isso. Para quem acha que o transtorno de personalidade limítrofe, que o pessoal chama fugiu a palavra aqui agora, borderline, né, que é transtorno de personalidade limítrofe, a pessoa começa a se cortar. É de hoje? Não é. Você já tem, muito tempo. Desde o desafio de Elias lá no Carmelo, os caras começam a se cortar. Olha só. Então não é de agora. Não é novo isso. Se cortar para ter uma resposta. Não é de agora. Olha isso. Isso é desde o Antigo Testamento. Elias no Monte Carmelo, desafio, com Baal e Azera. Aí, ali é o que está registrado, né? Se ali eles estavam fazendo aquilo, porque aquilo já existe. Era uma prática. Exato, já existe para obter respostas. Entende? Aí, o que acontece? Esse cara lá que está em Gadara, ele se corta com pedras, ele quebra correntes, né? Ele vive uma vida de eufemismo. Essa é a vida dele. É uma vida sem vida. Até que Jesus chega. Jesus chega, manda toda aquela entidade embora, toda aquela influência embora,
E aí o texto, eu amo essa parte do texto, porque a Bíblia diz que as pessoas que saíram de lá, ao retornarem, encontraram o homem que outrora era endemoniado, Aham. assentado, vestido e em perfeito juízo. Olha isso. Pois, hein? Por quê? Porque quando a pessoa está vivendo um desequilíbrio emocional, o inimigo influencia e começa agora a investir, ter uma possessão. Possessão. E a partir da possessão, vem a idealização Só um passo para o suicídio. E aí, deixa eu fazer aqui uma questão dessa questão espiritual, que é a questão. O senhor é um psicólogo de formação, Sim. e entre essa questão espiritual. Hoje, às vezes, na igreja, parece que até meio que. Como que eu diria? Parece que até meio que. Eu até tenho falado isso, na onde eu estou pregando, né? Que esses dias eu fiquei muito chocado num lugar que eu estava, acompanhando um culto, um devocional, que a pessoa que estava ministrando estava tratando, tipo, 60 adolescentes como se todos eles fossem depressivos, enfim, que é um problema nosso, que virou tipo assim virou tipo um gatilho, né? Eu até me assustei esses dias, porque eu estava aí no outro dia já, numa vigília, aonde repleta de jovens, alegres, falando mistério, aquela coisa toda, aquele mover do céu, e o pastor pregando, eles acompanhando. Mas no final, quando ele foi fazer aquela oração, enquanto ele estava falando de dom, de poder, quem veio para frente estava num comportamento alegre, dando glória. Mas de repente ele falou assim, ó, essa noite o Senhor quer curar traumas. Cara, quando ele falou isso, o semblante daquela mesma turma, que estavam há 3, 4 horas, pulando, gritando, cantando, o semblante caiu. Nesse momento, eu não consegui mais acompanhar o culto no sentido só espiritual. Eu comecei a questionar, eu falei, Espírito Santo, tem algo errado, como que pode? Essa galera tava ali, ó, dando glória agora. Aí usou a palavra trauma, parece um gatilho, trauma, ansiedade, depressão, você que tá pensando em suicídio, o semblante caiu, pessoas começaram a cair no chão, chorando, aquela coisa, e eu falei, gente, isso não é normal. Aí eu perguntando ao Espírito Santo, você falou aqui a palavra legalidade. O Espírito Santo falou assim para mim, é porque eles bebem de 2 águas. Uau. Eles se alimentam da água pura, limpa, cristalina, mas eles passam horas e horas bebendo água suja na internet, principalmente, escutando coisas que são atribuídas a demônios, que antigamente não eram. Sim. Antigamente era escondido, velado, hoje não, é claro, ó. Hoje a pessoa faz questão de dizer, não, essa música, não, eu consagrei ela a Satã. Essa série, realmente, ela é para fazer as pessoas olharem o diabo de uma forma diferente. Ou seja, Sim. está declarado. E aí, quando você não sabe o tempo de ignorância, é uma coisa. Agora, quando você sabe e brinca com isso, você abre legalidade. Sim. E aí você tem uma turma que às vezes está na igreja naquele fervor, mas se você ativar esse lado deles, eles demonstram uma fragilidade absurda. Você falou, mas como que é isso? Então, eu penso que como igreja, como é que você separa isso? O psicólogo, que precisa tratar a questão emocional, a questão psicológica, da questão espiritual, já que você entende que existe um estágio onde entra a possessão. Eu gosto de pensar que a igreja está, de alguns anos para cá, a igreja tem dado a possibilidade para a gente tratar desse assunto. Não Certo. são todas, mas todas as denominações, mas algumas igrejas têm aberto a oportunidade para a gente falar disso. Uhum. Por que eu estou começando a responder dessa forma? Porque eu preciso entender, Denão, qual é o meu papel em tudo isso. Se eu sou um pastor, eu preciso caminhar na via pastoral. E o que é caminhar na via pastoral? É entender qual é a dificuldade do outro, uma vez que ele pertence à minha igreja, à minha denominação. Se eu conseguir entender o outro na realidade dele, eu vou saber como lidar com ele. Uhum.
Então, é aqui que a gente entende, e nós precisamos, né, entender isso. Quando é que eu tenho autoridade? Eu tenho autoridade quando eu estou exercendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Existe, Denão, uma dificuldade das pessoas em separar isso. Porque dependendo da frase que ele conecta, ele acaba complicando o estado daquela pessoa. Foi muito interessante isso que você falou, porque você disse assim, o pessoal estava ali sendo cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e de repente uma palavra. Sim, foi exatamente. Né? Então, tipo assim, cara, a minha questão, o meu questionamento era o momento disso? Isso, entendeu? Então, não era o momento. Entendeu? Não era o momento. Entendi. Eu tenho me questionado isso. Não era o momento. Eu passo por isso. Só que o que acontece? Por exemplo, você é psicólogo, cara, toda pregação você vai entrar nessa área. Meu, e tipo, Sabendo que você tem diante de você um público vulnerável, minha pergunta é, entra aí, peraí. Será que eu tô usando isso com responsabilidade ou eu tô usando isso como gatilho, como recurso para dar um peso demais? É aqui que eu falo, meu. Olha só. Pessoal, preste muita atenção. Eu vou arrumar umas tretas aqui hoje, pelo jeito. Mas vamos. De boa. Mas vamos lá. O pessoal, a internet, não, ela deu Tem voz. água isso? Tem. Mas pode completar aqui, por favor. Top. Meu, a internet, ela deu voz a mudos. A internet, ela é boa. A tecnologia funciona, é uma baita de uma ferramenta, mas tipo assim, a internet consagrou quem nunca teve contato com o reino espiritual. Especialistas. Entendeu? E aí eu faço um apelo aqui às pessoas, para de se utilizar de ferramentas da psicologia se você não é psicólogo, cara. A pessoa precisa parar com isso. Aí alguém diz assim, como diz a psicologia, ele não sabe, cara. Mano, eu fico impressionado com essas coisas. Os caras falam assim, ó. Não, como diz a psicologia. Tá, mas. Ele só leu uma frase. Aí é interessante, porque, meu, é justamente eu me preparando para vir aqui, porque isso aqui é parte da resposta do tema, né, que nós colocamos aqui. A culpa é de quem? Do suicídio. Meu. Pessoas vivem se metendo em lugares, abrindo portas que eles não são capazes de fechar. Eita. Olha aí. Como que eu falo pra pessoa assim, vem cá, eu vou orar pelo seu trauma, se eu não sei o que é trauma? Olha isso. Como que eu vou falar pra pessoa que eu vou tratar, eu vou ajudar ela na ansiedade, se eu não sei qual foi a porta de entrada da ansiedade? Interessante. Eles vivem abrindo porta que eles não fecham. E aí, o que acontece é que eu tenho falado com alguns pastores. Meu, eu tô pregando. Aí o pessoal fala assim, meu, depois você ora e tal. Fala assim, ó, eu vou orar, só que só eu vou orar. Só eu vou orar, porque eu sei o que eu vou falar. Entendi. Então, se eu sou convidado para falar sobre questões psicológicas / espirituais, eu sei como eu vou entrar e como eu vou sair. Certo. Eu não vou simplesmente jogando tudo ali. Meu, misturado. Palavras soltas. Porque eu posso comprometer a pessoa, a mente da própria pessoa. Meu, então, tipo assim, se eu vou me utilizar aqui, surfar na sua onda aí. Se eu estou, cara, voando ali no espírito naquele momento, cara, por que eu vou falar de algo que, primeiro, eu não vou conseguir acompanhar por completo? Exato. Não. Alguém pergunta pra mim, Thiago, como que a gente vence a morte? Falando da vida. Se eu tô sendo cheio do Espírito Santo ali, naquela vibe, né, que você mesmo falou, e muito bem colocou aqui, meu, ministrando ali e tal, eu continuo naquilo ali. Fica naquilo ali. Após isso,
o pastor que conhece a igreja, que sabe quem o povo, as ovelhas que ele tem, e após esse período de ter sido cheio do Espírito Santo, de ter se movido em Deus ali, a pessoa permanece isolado, com dificuldade de ir e tal. Meu, o que está acontecendo? Tal dia você estava bem, foi lá. Pois é, porque existem outras coisas acontecendo. Aí que o pastor entra, um pastor equilibrado, né, meu? Um cara coerente, né? Ele fala assim, meu, você precisa procurar um profissional. Porque sabe? Senão você só... Comumente eu vejo as pessoas dizer assim, ó, eu repreendo o espírito de depressão. Cara, depressão não é um espírito. Olha aí. Depressão não é um espírito, depressão é a patologia, pô. Eu repreendo toda ansiedade. Meu, a ansiedade é uma patologia, não é um demônio. Jesus ensinou, ele equilibrou isso, questões espirituais se resolvem de modo espiritual. Porque ele diz assim, ó, através do meu nome, todos. O demônio vai embora, a enfermidade vai embora, o milagre acontece. Sinais, prodígios e maravilha, certo? Através do nome de Jesus. Certo. Isso aqui é legal, a gente entende. Só que, por exemplo, você conhece alguém que é arrogante, Denão? Ah, tem alguns, né? Tenta chegar pra ele que é arrogante e falar assim, ó, eu repreendo essa arrogância em nome de Jesus pra ver se ela vai embora. Não funciona assim, não. Não vai, por quê? Porque a arrogância é uma questão da alma. Certo. É uma questão do ego. Entende? Então, se eu sou um pastor e entendo do meu chamado, eu sei que a minha via para caminhar são questões espirituais. O que acontece é que muita gente, conforme eu falei aqui, hoje o cara ele se monta de herói. Aí ele quer saber de tudo, ele quer entender de tudo, ele quer falar tudo, mas não é, cara. Eu tenho pacientes que eu começo a atender, que eu vejo, depois de atender algumas sessões, eu já paro. Eu falo assim, meu, você precisa procurar tal profissional. Entendi. De outra abordagem. Por quê? O meu caso é muito difícil? Não, é porque não é a minha área. É preciso ter humildade para reconhecer isso, né? Entende? Meu, eu sou um pastor? Eu sou pastor, cara. Por que eu quero ser pastor, psicólogo, coach, engenheiro, sem arquiteto? Você pode ser, desde não, que você... né? Você pode ser tudo, né? É engraçado você falar a verdade. A Cara, pessoa tá pregando ali do nada, ela solta meu, essa. Então, de acordo com a psicologia, não, de acordo com a psicanálise. Meu, aí, do que eu falei da questão da internet aqui, meu, isso já é antigo, Denão. Isso não começou agora. A Bíblia diz em Oséias que, meu, ó, vamos lá. Deus é onisciente. Certo. Sabe de tudo. Certo? Tem uma coisa que ele não sabe. Eita. Mentir. Também. Olha só. A Bíblia diz em Oséias, assim, no capítulo 8, que tem pessoa que era consagrado a profeta e nem Deus sabia. Olha isso. Entendi. A internet fez, né, de forma errada, fez isso, cara. Os caras se aproveitando, né? Exato. Não a internet em si. As pessoas se aproveitando ali de subterfúgio da internet, e eles se consagraram. Eles, tipo, assim, adquiriram, angariaram para si diplomas que eles nunca estudaram, cara. Aí fica difícil, mano, entende? Então, tipo assim, meu, eu sou um pastor, eu tô ali pra orar e tal, meu, eu tenho um caminho, eu tenho um raciocínio. Antes de nós estarmos aqui, você falou assim pra mim, meu, eu tenho um assunto que eu quero falar. A gente não pode fazer esse podcast sem falar desse assunto. Meu, certo. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque a gente tem uma diretriz. Apesar de aqui a gente estar trocando uma ideia, mas existe um plano. Certo. Existe um projeto. Eu tenho a preocupação também de não... inclusive essas perguntas que eu tô te fazendo agora, mais pro final, são perguntas que eu venho aí há muito tempo. E nos últimos... Pra você ter uma ideia do cuidado no falar, que eu gravei acho que uns 10 vídeos sobre isso no meu... Tá aqui no smartphone, eu não postei ainda. Preciso tomar cuidado com o que eu falo, cara. Sim. Porque, peraí, entendeu? Não só por ser uma questão polêmica e tal, que eu acho que não é uma questão polêmica, mas é uma questão delicada. Sim. Né? Mas para falar a coisa certa. Não é só jogar no ventilador e
tudo bem, e né? deixa lá, né? Exato. Entendeu? Então tem assuntos que a gente pode falar numa boa, tem assuntos que é legal a gente tratar com quem é da área, com quem estudou para tal. O senhor tem liberdade, inclusive, de falar para mim, não, esse pensamento seu tá errado, ó, quem pensa assim tá errado, né? Que nem o senhor falou agora a questão da oração, quando a gente vai orar, eu repreendo. É fácil, eu repreendo, mas e aí, como é que é isso, né? E é tão interessante que, tipo assim, cara, coisas espirituais são espirituais. Coisas da alma são coisas da alma. Que a gente precisa tratar. Mas eu posso orar enquanto pastor, pregador, eu posso orar pela cura da alma. Eu posso orar por Deus, eu posso ministrar vida, Não, então, eu posso ministrar alegria. ministrar vida, posso- ministrar alegria, sim. Por quê? Porque a vida, o princípio da vida, ela não é alma. O princípio da vida é espírito. Ó, Porque Deus, sendo espírito, ele deu a vida para o homem. aham, Entende? Então, Certo. o princípio da vida não é a alma. A alma é um outro compartimento que compõe a estrutura do indivíduo no todo. uhum, Por isso que nós entendemos espírito, alma e corpo. certo. Né? Agora, por exemplo, assim, eu estou ministrando vida, eu estou ministrando alegria. Funciona? Por que funciona? Porque a alegria é um fruto do espírito que está dentro da pessoa. Só não foi desenvolvido. Entende? Então, tudo isso daí funciona. Agora, por exemplo, assim, ó, quando eu uso esse termo assim, ó, eu repreendo o espírito de depressão, cara, você sabe por que que o pessoal da saúde mental, eles acabam rindo do cristianismo? Porque eles falam assim, ó, Os caras nem sabem o que eles estão banda falando. de ignorante. É isso que eles falam. É isso que eu ouço às vezes, quando E eu aí- vou dar aula. E aí a gente acha ruim, né? A gente fala assim, esse cara... Aí a gente chama o cara de incrédulo. Não, o cara tá falando de algo que é uma verdade. Às vezes a gente, pelo egoísmo, não quer reconhecer. Uhum. Entende? Então, por exemplo, assim, ó, você já ouviu um professor do meio secular, por exemplo, de uma faculdade, ensinar a Bíblia na faculdade? Desculpa, É difícil. Não, tô pode fazendo, ficar- tô fazendo um corte ao vivo aqui. Não, pode- Pra já postar aí. Fala de novo. Pode continuar. É que eu falo desse jeito Fica mesmo. de A boa. forma de Eu construir. também sou assim, cara. Meu, você já viu um cara do mundo secular que não tem contato com o cristianismo, com a revelação bíblica, ensinar sobre a Bíblia? Não. Não. Por quê? Ele não fala do que ele não sabe. É. Ele vai se perder. O primeiro questionamento, ele vai se perder. É. E às vezes a gente, querendo nessa ânsia que eu falei, sabe? De querer ser herói de tudo, de querer manjar de tudo, a gente vive passando vergonha. Interessante. O meu pastor Enio, Sim. pastor Enio me chamou uma Abraço, vez. negão. Teve aqui já. O pastor Enio falou pra mim uma vez, ele teve uma conversa comigo parecida com essa que o seu professor teve com você. Ele falou, não vai estudar, mano. Ele falou assim, porque você fala de coisas e assim, é engraçado como a história se repete. E não foi só ele, diversas pessoas já falaram isso pra mim. Você fala de coisas e você tem um jeito de falar que às vezes é bom você ter uma formação, porque Respaldo, você né? tem autoridade para falar daquilo, né? Então, tipo, quem é esse cara que tá falando disso? Não, esse cara não, dá licença. Esse cara tem uma formação, esse cara ele é uma autoridade na área. Ah, tá, então ele pode falar, Sim. né? É o que falam, tá no lugar de fala, né? Então ele pode falar, né? Porque é bem isso mesmo. E eu acho até que às vezes é uma questão de querer ser herói e uma questão de espiritualizar tudo também, né? Achar que, né, ó, vamos tratar disso aqui. Eu não tinha olhado para isso, para essa questão emocional, até um período de carnaval, acho que 17, 18 mais ou menos, em que eu saí para ministrar em acampamentos, aquelas viagens que a gente faz, prega de manhã num lugar, à tarde no outro, à noite no outro. E teve um acampamento onde eu ministrei. E naquele carnaval, eu nunca tinha orado por essa questão emocional. Mas no primeiro acampamento por onde eu passei, o Espírito Santo falou para mim, ó, no final você ora nessa área. E os testemunhos que eu escutei, eu fiquei chocado, né, de adolescentes de 13, 14 anos se mutilando, se cortando no banheiro. E aí é engraçado, ou melhor, é interessante,
que conecta com o que você falou, né? Que ali tem uma vida, né? Quer dizer, aquela pessoa que você olha com as emoções dela daquele jeito, tem uma vida ali. E aí entra nessa última parte que você falou também. Peraí, não é só orar, é acompanhar. Porque aí eu lembro que uma menina veio falar comigo depois da oração. Ó, eu faço isso, por isso, por isso. Teve um acampamento que fizeram uma fila para me explicar. Eu tinha que vir embora, eles tinham que jantar. E quando eu fui passar para ir embora, a irmã falou assim para mim, ó, tá vendo? Aí tinha uma fila. Eles disseram que não, você não sai daqui enquanto você não ouvir eles. E aí eles vinham chorando. Que isso, que coisa, né, absurda e tal. Então, esse é um assunto que a gente começou a trabalhar. Pastor, acabou. Acabou o tempo. Não. Acabou. Não. Acabou o tempo, mas eu quero te eleger sócio desse podcast. Rapaz, não, eu preciso voltar. Preciso voltar Ó, aqui. já vou deixar marcado. Eu preciso voltar aqui. A gente vai soltar os parceiros ali, ô Luan. Vamos deixar marcado para janeiro você volta aqui. Sim, sim. Porque janeiro, hoje todo mês tem cor, né? Aham. E janeiro, uma das cores é o janeiro branco. Janeiro branco. Pra gente falar de saúde mental, pra gente falar de emoções e tal, pra gente trabalhar um pouco essas questões aí. Super top. Esse é o Thiago Rick. A gente vai soltar os parceiros a última vez, aí a gente volta pra fechar e é isso. Conversa boa é assim, ó. O tempo voa, cara. O tempo passa. Atenção Campinas e região. Na loja Telefone você encontra tudo em tecnologia e acessórios para smartphones. Temos os melhores modelos e marcas do mercado e acessórios para o seu veículo. E acessórios para o lar. Fazemos a manutenção do seu smartphone com o menor prazo garantia de satisfação. Avenida Emílio Bosco, 400, bairro Matão, Sumaré. Também como parceiros temos a Elite Academia. Você tem spinning, zumba, musculação, muay thai, jiu-jitsu, natação, hidroginástica na Elite Academia com 3 unidades. Uma aqui na Pedreira do Chapadão, na Marechal Rondon. Outra academia na área ali do Viracopos, no Brescol Mall, e uma outra no Tivoli Shopping em Santa Bárbara do Oeste. Planos a partir de R$ 109,90 com adesão zero. Auto Center, um novo conceito em oficina para o seu carro. Tudo que você precisa para deixar o seu carro em ordem, para aquela viagem de família, aquela viagem de feriado, ou você que trabalha também, é na Office Car. Freios, suspensão, pneus, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, troca de óleo, troca de filtros de ar, condicionado. Tudo que você precisar é na Office Car. Um novo conceito em oficina para o seu veículo, com ótimos preços e as melhores marcas para o seu carro. É na Office Car um novo conceito em oficina. A Office Car fica aqui no Cambuí, na Orozimbo Maia 1563. Precisa dar uma revisão no seu carro, fazer uma manutenção, passe na Office Car. Bom, nós estamos aqui chegando ao final de mais um Fala de Não Podcast. Quero agradecer aqui a audiência daqueles que estão conosco. Vocês viram que hoje eu estou com a camiseta, nova camiseta do Fala de Não Podcast. Acho que eu vou mandar fazer umas camisetas dessas aqui. E aí eu vou dar uma de bispo, cara, colocar um chapéuzão. Estão me perseguindo. Eu preciso de 100 pessoas e tal. Enfim, tá bom? Eu sempre me preocupo com a sustentabilidade desse nosso projeto. E aí eu conto com vocês, com a audiência de vocês. Eu agradeço a audiência de vocês que estão aí nos acompanhando, que estão aí nos assistindo mais um sábado pela manhã. A irmã Leia Sena falando aqui, ó, que esse é um tema necessário para o ano todo. O Juliana Marcelino também, um assunto muito pertinente, uma ótima explicação. Era isso que eu procurava realmente, ter pessoas aqui com especialidade para falar sobre esses assuntos que requerem uma especialização.
tá? Então agradeço a todos vocês, agradeço aqui o Connect Studio, ao Luan, o pessoal tá elogiando, viu, Luan? Elogiando aqui o lugar. É uma coisa assim, desde os convidados eu fico feliz, cara. Convidado chega, olha, porque a gente tem cara de pobre, né? A gente tem cara de que às vezes faz as coisas do jeito que dá. Aí a galera chega aqui, pô, mano, que é nível de Assembleia de Deus, mano. O nível aqui é top, entendeu? Show. Qualidade, um lugar legal, aconchegante. Tem uma área aqui fora, depois a gente vai sair, ter uns sofás ali, dá pra fazer um ali também, fazer um bate-papo, fazer uma resenha ali, trazer o seu, o Bisnaga, o Julinho, nós senta no sofá ali, Bora. fazer uma resenha legal ali. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Pastor Thiago, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho que foi só a introdução, né? Foi só pra conhecer, mas aí vai voltar. Bora. Então, eu agradeço. Quero agradecer, quero parabenizar você por esse trabalho. Estou muito feliz aqui também com todo esse cenário, né? Todos esses aparatos aqui que compõem, né, esse podcast, Fala de Não. Cara, e eu seguirei orando pela tua vida, Amém. pela tua família. Tamo junto. Né? Por tudo que você tem feito aí e tem sido essa ferramenta de comunicação, né? E estar fazendo com que essas... não só ideias, mas conceitos também, e palavras de Deus chegue a lugares onde a gente não pode ir. É isso aí. Parabéns, muito obrigado. Essa que é a ideia. E tô preparado para voltar quantas vezes for necessário. Ah, vai voltar. Gente, obrigado. Joãozinho, obrigado. Valeu, cara. Valeu mesmo por estar aí. O Joãozinho vai voltar aqui um dia para nós trocar umas ideias. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Ótimo sábado a todos. Sábado que vem, 9 da manhã, estamos aqui de novo com mais um Fala de Não Podcast. Deus abençoe.